Deus já tem feito uma coisa tremenda nesses últimos 7 anos, esse já é o 8º ano desse movimento. O tema desse ano é por uma nova reforma. Nós estamos crendo que Deus vai usar esses princípios do Sermão do Monte para fazer com que cada crente, cada cristão seja parecido com Cristo. Eu quero lançar o desafio para que toda a sua igreja participe. Eu gostaria de dar para você, que é pastor e líder, uma orientação sobre o passo a passo dessa campanha. Então a primeira coisa que você deve fazer, entrar no nosso site e fazer a inscrição da sua igreja. Aí embaixo você vai ver que está o nosso site, entre lá e inscreva a sua igreja. A segunda coisa, compre os livros. É muito importante que cada membro da igreja tenha o livro em suas mãos para fazer as devocionais. Eu sei que há algumas igrejas que o pastor fica preocupado dizendo que a igreja não pode comprar. Não é possível. Sabe qual é o preço desse livro? R$6. O que é R$6 hoje? Claro que eu sei que para alguns irmãos que têm um orçamento apertadinho, talvez ele não possa dar os R$6, mas alguns membros da igreja poderão dar ofertas e ajudar. Mas, meu irmão, e por outro lado, a igreja pode e deve fazer um investimento, porque a vida do crente será transformada, a igreja vai crescer, a cidade será transformada. Eu não tenho dúvidas que será uma grande bênção. Então você adquira o livro de acordo com o número de membros da sua igreja. Se sua igreja tem 200 membros, compre 200 livros, é um para cada um. A ideia não é um por família ou um para cada pastor, não, é um para cada membro da igreja. Terceira coisa, prepare a sua igreja. É muito importante, alguns domingos antes de começar os 40 dias, que você prepare. Então anuncie, diga, meus irmãos, a nossa igreja vai fazer 40 dias de jejum e oração. E diga, você que é membro da igreja não pode ficar de fora, toda a igreja. Você como pastor e líder, motive para que todos participem. Outra coisa, você pode pregar alguns sermões sobre a importância do jejum e da oração. Você pode pregar no livro de Joel, o profeta Joel exorta o povo de Israel a jejuar. Você pode pregar sobre Jesus Cristo, que ficou 40 dias em jejum. Você pode pregar sobre a importância. Jesus mandou, ele espera que a igreja jejue, está lá no Sermão do Monte. Então é muito importante que você desafie a sua igreja. Pregue sobre isso. E a outra coisa, motive. É importante você dizer, é possível, irmão, faça, participe, não fique de fora. Então, a quarta coisa que é importante fazer é você instruir a igreja em como fazer esses 40 dias de jejum e oração. Irmãos, aí é muito importante você orientar, porque, por exemplo, tem muita gente que pensa que tem que ficar os 40 dias sem comer nada. Seria uma bênção se todo cristão brasileiro fizesse isso, ficar 40 dias em jejum e oração, com certeza ia causar uma revolução. Agora, veja bem, não são todos que podem. Então, o que eu tenho desafiado em nossa igreja é que a gente faça pelo menos como fazem os muçulmanos no Ramadã. Eles só comem uma refeição no pôr do sol. E qual seria a ideia? Nós fazemos a mesma coisa, talvez somente a janta no pôr do sol e separarmos esses 40 dias para Deus. Agora, não é todo mundo que pode fazer isso. Então, há alguns irmãos que estão fazendo, sabe o quê? Tira uma refeição. Pode tirar o café, ou o almoço, ou a janta, tirando uma refeição e usando aquele tempo para buscar a Deus. E há alguns que não podem fazer nenhum tipo assim, por exemplo, trabalhador braçal não pode ficar sem comer, motorista de táxi é muito complicado, alguns jovens estudantes não podem ficar. Então qual seria a ideia? Que você tome um propósito de separar 40 dias de consagração para Deus. Há alguns jovens que fazem isso, eles tiram Coca-Cola, tiram chocolate, e eu sei que tem gente que faz uma crítica. Eu não critico, sabe por quê? Eu prefiro que o jovem tire alguma coisa, mas tenha aquela atmosfera e ele separe, faça aquele propósito com Deus, do que não fazer nada. Então, pelo menos ele está separando, fazendo um propósito de ter esses 40 dias. Então é muito importante motivar a sua igreja. Agora, eu tenho lançado esse desafio e quero lançar para você e sua igreja. Nesses 40 dias, não ligue a televisão. A televisão tem sido um instrumento do diabo para ocupar o nosso tempo e, pior ainda, para ensinar um montão de besteira e que nós não podemos continuar vendo. Ver novela, por exemplo, ver besteira, ver esse negócio de Big Brother. Gente, é hora da gente santificar a vida, nos consagrar. Então arranca a televisão da tomada, separe esses 40 dias para a glória de Deus. Em quinto lugar, você, pastor, deve organizar um culto de lançamento muito bem organizado, com grande louvor, com música sobre o quebrantamento, sobre a oração, sobre consagração. Faça um culto bem organizado,
pregue então o primeiro dia do sermão e o que vai acontecer? Aí você vai ver que a igreja já vai ficar motivada a avançar. Então faça um culto bem caprichado de lançamento. Nesse culto então você vai distribuir os livros. É importante você colocar um livro na mão de cada membro da igreja e dizer para ele: irmão, você vai fazer, se não vai fazer é melhor você devolver o livro, mas não faz direitinho. Desafia mesmo a igreja toda a pegar o livro e fazer os 40 dias. E depois diga para a igreja, todo mundo junto, vai ser um tempo especial para a nossa igreja. Aí você vai pregar o primeiro sermão. Esse primeiro sermão, irmão, é importante, porque se você olhar aqui, no livro tem o conteúdo, aqui o sumário, você vai ver que para cada semana tem um tema. Por exemplo, aqui o primeiro tema, Recomeçando com Cristo. Nesse domingo de lançamento, você já vai pregar: irmãos, nós vamos recomeçar com Cristo, um novo começo, prega, desafia, e aí você diga para os membros: agora durante esta semana você vai fazer as devocionais sobre esse tema, Recomeçando com Cristo. Aí no domingo seguinte você vai pregar o segundo tema, que é Renovando o Compromisso. Aí você prega, os crentes fazem as devocionais. Irmãos, vai ser um crescimento conjunto por 40 dias, são 6 semanas, você vai pregar 6 sermões, o sermão de acordo com o tema semanal. Com certeza será uma grande bênção o crescimento conjunto da sua igreja. E você vai fazendo isso até o final. No final, no último domingo, faça uma grande celebração do encerramento. Você pode fazer e deve fazer uma grande festa de louvor, de adoração. Pode pedir para os membros da igreja darem testemunho, apesar de uma coisa: no último domingo o irmão já vai ver que a sua igreja é outra. Se os crentes realmente pegarem e aplicarem esses princípios na vida, a sua igreja já vai estar transformada e você vai poder experimentar isso, e alguns irmãos dando testemunho do que Deus está fazendo. Você pode fazer isso somente em sua igreja, uma grande festa, ou se você quiser, você pode fazer no sábado em conjunto com outras igrejas. Nós temos um querido pastor em Goiânia que ele juntou as igrejas e fez uma grande festança com todas as igrejas. Aqui na nossa cidade, algumas vezes nós fizemos o encerramento numa praça pública, pusemos um palanque grande, fizemos uma grande concentração de gratidão, de louvor a Deus. Quer dizer, o Espírito Santo vai dirigir sobre o que você deve fazer nessa festa de encerramento. Outra coisa, por favor, nessa festa de encerramento não dê um pare aí. Eu diria que essa festa de encerramento é uma arrancada para uma nova vida da igreja. Então mantenha a chama acesa, motive o teu pessoal a continuar buscando a Deus. Seria muito importante você motivar o povo a separar pelo menos um dia por semana para jejuar e orar a partir daí. Continuar jejuando e orando. Outra coisa, ore, você pastor e líder. Se você não ora, a sua igreja não vai orar. Pode esquecer. Você tem que orar. Você tem que ter o teu tempo a sós com Deus diário, de gastar pelo menos umas 2 horas diárias com Deus. Se você é pastor, você precisa, faça isso, acorde mais cedo, separe na sua agenda, ponha prioridade, e a prioridade é buscar a Deus. Então se você, pastor, começa, sua igreja vai andar junto, e os crentes vão também separar como prioridade, ter um tempo a sós com Deus diariamente. Outra coisa que eu quero encerrar com isso: façam discípulos que se reproduzam em outros discípulos. Irmãos, a ordem de Jesus foi essa: façam discípulos, fazei discípulos. Então, esse pessoal que aplicar isso aqui na vida serão bons discípulos de Cristo, eles vão viver parecidos com Jesus e eles têm que reproduzir esta vida em outros. Façam novos discípulos. Deus vai ser glorificado. Eu estou orando e estou esperando uma grande revolução espiritual na nação brasileira. Os membros da sua igreja não serão mais os mesmos. Sua igreja não será mais a mesma. Sua cidade não será mais a mesma. E a nossa nação se prostrará aos pés de Cristo. Eu creio, eu estou pedindo a Deus e eu quero que você se una a nós nesse movimento de Deus de transformação da nossa nação. São 40 dias de jejum e oração por uma nova reforma. Visite o nosso site, nós temos mais materiais lá que poderão ajudar você nessa promoção na sua igreja e em como fazer de uma forma bem feita. Se precisar falar conosco, tem o site, você pode escrever e nós com muita alegria vamos repassar qualquer informação que você precisar. Que Deus te abençoe. É nossa oração para que a nação brasileira seja cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Que Deus te abençoe.